Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Começamos aqui hoje então com o nosso curso em exercícios para o CESP da disciplina de licitações e contratos de TI, ou também, como os senhores já sabem e conhecido das nossas aulas anteriores, de auditoria e fiscalização de contratos de TI. Inicialmente eu vou chamar a atenção dos senhores ao que esse aqui ele é um curso em exercícios comentados para efeito de especialização do candidato na disciplina de licitações e contratos de TI para o CESP. E, claro, vai funcionar também para efeitos de revisão de conteúdo e tratamento, gente, de alguns tópicos adicionais, aos quais, nesse momento, eu darei a melhor atenção do que simplesmente aqueles tópicos de revisão. Imagina-se nesse momento, então, que o aluno esteja numa reta final ou que o aluno esteja se especializando já no conteúdo dentro da banca CESP. Trata-se de um curso, então, de nível avançado, com foco na resolução de exercícios e comentários bem, vamos colocar assim, trabalhados, inclusive, sobre os exercícios. E eu imagino que, nesse momento, você, como aluno, já tenha estudado o curso teórico completo. Esse curso teórico completo que eu estou falando é justamente um curso que é encontrado aqui no Provas de TI, dos módulos 1, 2 e 3. Sim, estou falando dos 3 módulos, para que o senhor tenha embasamento teórico completo, para não, vamos colocar assim, ter problemas na resolução dos exercícios aqui do presente módulo. O ritmo do curso será um pouco mais forte do que o apresentado no nosso curso teórico. Afinal de contas, porque nesse momento eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com lembranças do que os senhores precisam saber para resolver a própria questão que estiver em curso naquele momento. Trabalharemos no curso com questão desde 2010 a 2013, das quais nós teremos a ANP 2013, ANAC 2012, DETRAN Espírito Santo 2012, Tribunal de Contas do Distrito Federal de 2011, MPU 2010, TRT 21ª Região de 2010, DETRAN Espírito Santo de 2010, Banco da Amazônia de 2010, ABIN 2010, uma observação muito importante, os senhores terão na lista de exercícios de vocês, inclusive, alguns exercícios do TCU de 2010. Como se trata de questão tanto quanto sofisticada e um pouco desgastante da gente tratar aqui no curso, para não ficar aquela coisa chata, mascante, uma videoaula, vamos colocar assim, desgastante para vocês, eu vou pedir para que os senhores resolvam esses exercícios em casa e publiquem. Justamente aqui, ó, gente, eu gostaria que vocês publicassem a dúvida de vocês justamente aqui, tá vendo? Tem esse grupinho aqui, ó, que foi criado na rede itinerante para esse fim. E também tem um grupo do TI para concursos, que é de fundação minha, lá dentro do Facebook, que é www.facebook.com/groups/TI para concursos. Vocês vão entrar lá, vão publicar dúvida, professor, conforme você disse, você pediu, a dúvida está aqui, pode responder para mim, por favor? Eu vou responder prontamente a vocês. E o legal, dentro desse grupo aqui, ó, do Facebook, a gente está no plural aqui no final mesmo, tá, gente? É TI para concursos. A gente vai ter a seguinte vantagem: eu não deixo a galera ficar utilizando o grupo somente para propaganda. Então vocês conseguem realmente ter discussões bem aprimoradas, bem avançadas sobre os assuntos relacionados à tecnologia da informação aqui dentro, tá? Então, o que vai acontecer? Poxa, bateu dúvida e tudo mais nesse exercício específico do TCU, ou então nos outros que a gente não resolveu aqui no curso, tranquilo, gente, relaxem, porque na verdade a gente tem aproximadamente 60 questões sendo resolvidas no curso e uma lista de exercícios com aproximadamente 80 questões. Então terão 20 questões aí para a gente poder ir praticando, discutindo no decorrer do período que vocês ainda estiverem estudando. Bem, como que eu trabalho com as questões em curso de exercícios, tanto no presencial quanto em videoaulas? Eu gosto muito, gente, de revisar todo o conteúdo que é necessário para que você se vire, né, com a questão ali no momento que ela for apresentada, antes da questão ser trabalhada. Ou seja, eu reviso todo o conteúdo, falo um bocado, entendeu? Foco um pouco nos tópicos principais que a banca gosta de trabalhar e logo em seguida eu apresento a questão. O que os senhores têm logo em seguida? Então, os senhores terão uma provocação da memória de curto prazo de vocês. Para que esse método se torne importante, o interessante é que os senhores também revisem o conteúdo logo após uma semana, ou então 2 semanas também antes da sua prova. Para que assim os senhores provoquem, inclusive, a memória de médio prazo de vocês, né, revisando uma semana depois que os senhores assistirem esse curso, e
logo antes da sua prova, 2 semanas, os senhores revisem novamente para que o senhor provoque sua memória de longo prazo. Outro ponto que eu vou chamar a atenção dos senhores é que eu vou disponibilizar os slides em formato grande e em folhetos. Tanto com essas anotaçõezinhas que eu tenho feito aqui, essas setinhas, as marcações, os tópicos que são mais importantes ou sem eles. Então não precisa ficar desesperados, remarcando as coisas ali do slide que estiver em branco, porque o que tiver marcado já vai estar disponibilizado. Outro ponto, conforme eu disse, a lista de exercícios vai ser disponibilizada de maneira integral para os senhores. Alguns endereços importantes que eu vou chamar a atenção aqui é justamente o primeiro deles. É esse aqui, o tiparaconcursos.net. É atualmente um site, um blog, ao qual eu coordeno, mas que está virando um enorme portal de conteúdo da área de tecnologia da informação para concursos, inclusive com publicação de materiais em PDF de altíssima qualidade. Então, ali para o final de junho e início de julho de 2013, os senhores já podem acessar esse site, que vocês não vão se arrepender do que vocês vão ver lá dentro, tá, gente? A equipe selecionada, ó, assim, uma ótima equipe que eu selecionei para trabalhar aqui dentro, e é também um site aqui parceiro do Provas de TI. Bem, Twitter. Temos aqui então Twitter, que é twitter.com/TI para concurso, e o local onde vocês vão encontrar, afinal de contas, as aulas necessárias, inclusive do curso teórico, e também esse curso aqui, caso os senhores estejam assistindo essa aula como aula demonstrativa em algum local. Muitas pessoas me perguntam, professor, de onde você tira o seu conteúdo teórico? Eu tiro todo o meu conteúdo teórico do site do TCU, do site planalto.gov.br, sendo que aqui do TCU especificamente é de onde eu tiro toda a ideia dos acórdãos, e aqui do planalto.gov.br é de onde eu tiro justamente a parte legal, ou seja, as leis e decretos. Planejamento.gov.br é de onde eu tiro a parte das instruções normativas. E aqui esse endereço é bem interessante, que os senhores vão ver, é um aplicativo muito legal que o TCU está publicando aí, falando justamente sobre o resumo dos acórdãos, né, que têm sido votados ali semanalmente. E quando vocês vão ver aqui, receber esses resumos, é bem bacana que vários tópicos referentes à tecnologia da informação acabam aparecendo aqui. E por final, é claro, o site do CESP, cesp.nb.br, que é de onde eu retiro todas as nossas provas a serem trabalhadas aqui dentro do curso. Bem, o nosso conteúdo programático vai ser dividido da seguinte forma. Eu vou trabalhar de uma forma muito mais didática com os senhores do que é apresentado na lista, porque afinal de contas na lista de exercícios, os senhores têm todos os exercícios lançados lá de acordo com o que a banca andou publicando, né? Que é a realidade, afinal de contas, que vocês vão ter na prova de vocês, concordam, gente? Poxa, qual a realidade? Você vai chegar ali, vai ter como, por exemplo, uma questão falando sobre legislação e conceitos básicos, logo depois uma questão falando sobre planejamento da contratação. Mas aqui dentro eu consegui separar as questões de uma forma muito melhor organizada, na qual a gente vai ter como, por exemplo, uma abordagem bem legal, né? No que diz respeito aos decretos, como por exemplo 2.271, 7.174, decreto 7.579, a lei 8.666, a lei 10.520, todos os acordos do TCU e mais alguns outros decretinhos que nós vamos fazer citações aqui no decorrer da aula, aparecendo aonde? Aparecendo cada um com o seu conteúdo específico relacionado a cada tópico, dentro do processo que é apresentado pela própria IN 04. Estão de acordo? Então nós vamos falar sobre legislação e conceitos básicos, vamos falar sobre princípios aplicáveis, sobre tópicos relacionados à terceirização, gestão de TI e ao planejamento de TI, onde inclusive a gente vai fazer aqui uma pequena, vamos colocar assim, introdução e revisão ao decreto 7.579, que fala justamente sobre o CISP. Falaremos sobre o planejamento da contratação, que conforme nós sabemos é a chamada fase preparatória, que é apresentada para nós dentro da lei 10.520. Falaremos sobre a seleção do fornecedor, que é justamente o que é apresentado na lei 10.520 como fase externa. Falaremos sobre gerenciamento do contrato, que é o que é apresentado como fiscalização dentro da lei 8.666.
666. Falaremos sobre registro e notificação de irregularidades e sobre penalidades e sanções administrativas. Verifiquem que aqui nesse momento eu estou falando das 3 fases, aqui nesse momento, ó, que são apresentadas na IN 04, mas em uma visão um pouco mais abrangente para a resolução de questões do CESP, no que diz respeito ao quê? Ele traz realmente essa visão de falar que é fase preparatória, de falar que é fase externa, de falar que é fiscalização. E traz também uma preocupação enorme aqui, os senhores vão ver, no que diz respeito ao planejamento de tecnologia da informação aplicado aos contratos de tecnologia da informação. Os senhores vão sentir isso nas questões, é muito gritante esse diferencial que o CESP tem. Por que eu falo diferencial? Para falar a verdade, o CESP é a banca mais madura no que diz respeito às questões de tecnologia da informação, de licitações e contratos. Exatamente, gente. As outras bancas, para vocês terem uma ideia, eu tentei reunir questões, eu consegui reunir 13 questões diferentes de todas as outras bancas, falando no mesmo contexto de licitações e contratos de TI. Enquanto aqui do CESP eu comecei a retirar questões da lista de exercícios porque elas já estavam ficando repetitivas, para vocês terem uma ideia. Então, o que eu estou dizendo? Vai estudar para concurso público, qualquer que seja a banca, entre 2013 e 2014, ali até final de 2014, por enquanto, estudem pelo CESP. Vocês vão se dar bem em qualquer banca que estiver cobrando esse conteúdo, pois é a banca com maior capacidade e maturidade de cobrar de vocês este conteúdo, vamos colocar assim, de maneira madura mesmo, de forma que vocês consigam abranger ele como um todo, de maneira mais holística. Começando então aqui, já que é a nossa conceituação, conforme eu disse para vocês, de trabalhar com o comentário da questão previamente, a discussão sobre o que eu acredito que seja importante de ser encontrado na questão e logo após a questão, eu vou começar falando aqui para os senhores sobre ato administrativo. Os senhores vão ver que a abordagem que eu estou dando aqui é um tanto quanto mais direta do que a abordagem do curso teórico. Professor, estou sentindo uma dúvida enorme no curso de resolução de exercícios, estou perdido, não está dando para mim. O que o senhor acredita que eu possa fazer como aluno? Eu acredito que você possa pegar e assistir os 3 primeiros cursos, os 3 primeiros módulos, na verdade, aqui do curso de licitações e contratos de TI, que são encontrados lá dentro do Provas de TI. Assistindo eles, você volta aqui para o curso de exercícios, aí realmente você não vai estar mais perdido, porque conforme eu disse, esse curso aqui, o ritmo dele é mais forte. Eu levo em consideração que o aluno já sabe, afinal de contas, do que a gente está trabalhando e nesse momento ele está simplesmente se especializando. Vamos começar aqui então falando sobre ato administrativo. Sim, gente, essa palavra linda e maravilhosa chamada ato administrativo. Temos que lembrar então do direito administrativo que uma das características do meu ato administrativo é que ele comumente vai ser formal. Professor, como assim formal? Ele é escrito em papel? Não. Quando eu digo que um ato administrativo ele é formal, eu estou dizendo para os senhores que ele tem uma forma específica, uma forma a ser trabalhada em algum lugar, seja o silvo, entendeu, de um guarda de trânsito, aquele apito, entendeu, que ele emite, seja simplesmente um documento que é emitido pelo administrador público no momento que ele estiver representando a administração pública. Esse é o formato, ou seja, é o formato em papel, é o formato físico, ou então o formato, vamos colocar assim, oral, parity, entendeu, alguma coisa que um guarda pode emitir. De acordo com Eli Lopes Meirelles, o nosso saudoso Eli Lopes Meirelles, dos gênios aqui do direito administrativo, ele conceitua então o ato administrativo da seguinte forma: é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que ainda nessa qualidade tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si mesmo. Ou a si própria, na verdade, né? De acordo com Maria Silva de Pietro, para quem ainda não sentiu que tenha ficado muito claro que é um ato administrativo, é a declaração do Estado, ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Pronto, foi isso que a Maria Silva de Pietro nos disse. O que nós podemos tirar aqui de importante? O ato administrativo, na verdade, ela vai se apresentar como uma manifestação, uma declaração do Estado representada e feita dentro da administração pública pelo administrador público. Quando nós olhamos então para um processo licitatório ou então para qualquer procedimento licitatório realizado dentro do processo, o que vocês imaginam que a gente está fazendo?
Sim, gente, exatamente, estamos trabalhando com um ato administrativo. Olha o que essa questão nos traz nesse momento. MPU, analista, não obrigatoriamente analista de TI, eu sei que não era, tá bom? Mas é uma questão assim que eu achei muito legal da gente trabalhar justamente para dar esse embasamento do que vem a ser ato administrativo na visão que a gente precisa. Todo procedimento licitatório será sempre um ato administrativo formal. Bem, como que a gente resolve a questão do CESP? Quem já trabalhou comigo sabe, a gente divide a questão em dois, ó. Nesse caso aqui, por quê? Porque, na verdade, as questões do CESP são expressões lógicas. Sendo expressões lógicas, eu preciso considerar o seguinte: ela é uma expressão lógica que junta argumentos lógicos que utilizam o conectivo e. Ou seja, o primeiro argumento, nesse caso aqui, e o segundo precisam estar verdadeiros para que a minha expressão lógica toda esteja verdadeira. Os senhores lembram disso lá da lógica? Exatamente, gente. Estou tirando isso aqui da lógica, tá? Então, como que eu vou resolver essa questão? Eu vou dividir ela, conforme eu já dividi aqui nesse momento, e vou falar, ó, todo procedimento licitatório será sempre um ato administrativo formal? Acabamos de ver que ele vai ser, sim, um ato administrativo e formal, porque ele possui uma forma específica de ser trabalhada. Agora, ela é a segunda, ou seja, primeiro aqui, ó, tá certinho, né? O verdadeiro. A segunda, independentemente da esfera da administração pública em que seja realizado. Veremos então que todo procedimento licitatório ele deve obedecer obrigatoriamente ao que nós tínhamos descrito, ao que nós temos descrito ainda lá na nossa lei 8666, que acabou fazendo o que, gente? Regulamentando o nosso artigo 37 lá da nossa Constituição Federal. A Lei 8666, que trata diretamente da Lei de Licitações de Contratos. Que interessante, professor. Isso mesmo, gente. Regulamentando o que, então? O inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, aplicável a todos os entes da administração pública, direta, autárquica ou fundacional, em todas as suas esferas que os senhores possam imaginar, que nós veremos logo em seguida. Então, o que acontece? Voltando à questão, ele simplesmente nos questiona isso. Olha lá, independente da esfera da administração pública em que seja realizado. O que torna automaticamente aqui para a gente essa questão uma questão verdadeira, meu povo. Gostaram? Sim! Isso é um curso de resolução de exercícios no formato que eu falei para vocês. Vejam que a gente vai embasar sempre o que vocês precisam de teoria, vamos trabalhar novamente a teoria no decorrer da questão e vamos resolver a questão implementando maiores conhecimentos que os senhores precisem. Então, vamos seguir. Lei 8666 de 1993, chamada também de Lei de Licitações e Contratos. Ok? Não é licitações de contratos de TI, tá, gente? Não vamos confundir com o nome da matéria, porque, na verdade, conforme nós sabemos, a Lei 8666, ela nos traz uma abordagem um tanto quanto abrangente sobre como as licitações de contratos devem ser realizadas dentro da administração pública. A Lei 8666, ela simplesmente, conforme eu disse já anteriormente, regulamenta, simplesmente não, que ela tem muitas páginas, é extremamente complexa, né? Ela regulamenta o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Artigo 1º da Lei 8666. Essa lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito, na verdade, dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, tudo que tiver respeito aqui, dentro do que diz respeito aos poderes da União, todos os poderes da União e todas as esferas da administração pública, ele vai simplesmente abranger. Eles vão ter que obedecer obrigatoriamente à Lei 8666. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime dessa lei, além dos órgãos da administração pública direta, que fique muito claro isso aqui, tá, gente? Os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Professor,
O que são os fundos especiais, afinal de contas? Os fundos especiais não são nada mais, nada menos que qualquer fundo administrado pelo governo, dos quais podemos citar inclusive o FNDE e o FAT. Vamos lá então. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Professor, eu gostaria de entender melhor um pouquinho o que o rapazinho aqui, como avaliador, está me cobrando. Ou seja, ele está colocando aqui para a gente, quando contratados com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Ele está dizendo para a gente o seguinte: senhores, considere sempre, absolutamente sempre, que a regra geral vai ser licitar. A ausência de licitação é uma exceção, conforme está sendo citado aqui no artigo 2º. Quando eu falo o seguinte, olha, estou trabalhando com dispensa, estou trabalhando com inexigibilidade, é a exceção. Olhe para a sua questão sempre com essa característica. A regra é licitar. Olha essa questão que interessante. Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios estão subordinados ao regime dessa lei. O que o avaliador fez aqui para nós? Ele pegou o artigo 1º, ele pegou o parágrafo único do artigo 1º e ele pegou o artigo 2º da Lei 8666, compilou tudo e trouxe para a gente nessa questão, o que traz automaticamente para a gente uma questão correta. A única coisa que ele fez foi trazer aqui, ó, como por exemplo, as esferas, né, específicas, vamos colocar assim, da minha administração pública, que seria o artigo 1º, né? Aqui, ó, o 1º. Colocou um pouquinho depois do que a gente tinha aqui anteriormente, né? Que os órgãos da administração direta, os fundos especiais, tal e tudo mais, do que é trazido justamente no seu parágrafo único. Está perfeita essa questão, senhores? Eu acho que ela está certa, né? Vamos verificar. Pronto, professor, ela está certa, de acordo com o referenciado, justamente no artigo 1º da Lei 8666. Um tópico importantíssimo que nós precisamos ter gravado na nossa cabeça, muito bem entendido, que não podemos deixar de considerar de forma alguma no momento que estamos falando de qualquer curso de licitações de contratos, seja de tecnologia da informação, seja do que for na nossa vida, é o que diz respeito à modalidade versus o tipo de licitação. Para um melhor entendimento, podemos dizer então que a modalidade é como ocorre um jogo. Quando falamos em licitação, e o tipo é o quê? O tipo será a regra do jogo para o seu cumprimento. A modalidade é como o jogo vai acontecer e o tipo são as regras daquele jogo. Como, por exemplo, na modalidade convite, quando a gente for trabalhar com o tipo menor preço, quais são as regras do jogo? As regras do jogo é que o menor preço seja utilizado para que eu consiga julgar o meu jogo. Beleza? Quais são as modalidades que vão ser encontradas, então, na nossa Lei 8666? A modalidade inicial vai ser a concorrência. A outra modalidade que nós teremos aqui vai ser a tomada de preços. A outra modalidade mais simples possível vai ser o convite. Tá? Vou até anotar aqui para você, ó, gente. Mais simples. Porque ela é simples mesmo. Tá joia? Ela é dotada da mais simples possível. Para você ter uma ideia, o cara aqui não recebe edital, né? Vamos colocar assim, ele recebe uma carta convite. Vamos ter aqui a modalidade concurso, a modalidade leilão também. O que eu preciso chamar a atenção dos senhores? Que, de acordo com o que é encontrado no artigo 22, é permanentemente proibida a criação de qualquer outra nova modalidade ou combinação das acima citadas. A não ser, gente, mediante decreto-lei, entendeu? Do Poder Executivo, de acordo com o seu chefe do Poder Executivo, e pititi patatá. Ou seja, quando você olha como, por exemplo, para a modalidade pregão, você não pode considerar na sua questão
que ele está falando para você. Olha, existe a modalidade concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, e é permanentemente proibida a criação de qualquer outra modalidade, e você simplesmente remeter tua cabeça ao pregão e achar que essa questão vai estar errada. Não, de forma alguma. Ele está simplesmente trazendo para a gente o quê? O que está especificado no artigo 22. Professor, como que eu faço para poder decorar isso aqui? Eu acredito que nesse momento você já esteja decorando, afinal de contas, isso aqui é um super curso de exercício, né? Mas, se não decorou ainda, você vai falar todos os momentos da sua vida com topré com colé. Com topré com colé é o quê? É com de concorrência, topré de tomada de preços, com colé de convite, concurso e leilão. Professor, eu ainda não sei direito o que cada uma dessas modalidades faz para mim. Poxa, vamos dar uma lembrada? Modalidade concorrência. A nossa primeira coleguinha aqui então. A modalidade concorrência você tem que considerar que ela é a modalidade de licitação por excelência, ou seja, a principal e mais utilizada a ser mais completa também. Como assim, professor, a ser a mais completa também? Eu estou falando a ser a mais completa porque nós estamos falando aqui de várias modalidades, inclusive da modalidade convite. Assim como eu falei que a modalidade convite é a mais simples, a gente tem que considerar a modalidade concorrência como a mais completa, tá? E também como a modalidade por excelência. Se destina, na verdade, às maiores e mais sofisticadas contratações, podendo substituir qualquer outra modalidade. Na concorrência, pode haver a participação de qualquer interessado, independente desse interessado, preste atenção nesse tópico e anotem, gente, se for o caso, né? Independente de registro cadastral, que é aquele conceituado como o banco de dados público, previsto e detalhado nos artigos 34 a 37 da Lei 8666. O qual contém um registro dos licitantes que frequentemente participam de licitações com validade de 1 ano, cujo objeto é a demonstração antecipada de aptidão para celebrar contratos com a administração pública. Em outras palavras, na concorrência, deve haver, na verdade, então, uma fase de demonstração de aptidão para contratar com a administração pública, uma fase prévia para falar a verdade, tá, gente? Logo, então, com o seu registro, né, gente, cadastral, nesse momento aqui da concorrência, né, vocês vão ver aqui, né, seja a principal, ela mais utilizada, substitui qualquer outra modalidade, outra modalidade de licitação, certo? E o nosso concorrente aqui, ele não precisa estar obrigatoriamente registrado nesse banco de dados. Poxa, o que você está dizendo, professor? Eu estou dizendo o seguinte, existe um banco de dados chamado SICAF, que é um software desenvolvido pelo CEPRA para a administração pública que traz essa visão. Na concorrência, o cara não precisa estar ali registrado. Tudo bem? Anotaram isso? Beleza, então. Outro ponto, o resumo do edital da concorrência deve ser publicado no mínimo uma vez no Diário Oficial e também em jornal de grande circulação na região que se operacionalizará a obra ou será prestado o serviço, com indicação expressa no local do edital com antecedência de 45 dias, se for melhor técnica ou melhor técnica e preço, e de 30 dias de antecedência para os demais tipos de licitação. Professor, de onde você tirou essa referência? Do artigo 21, inciso 1º a 3, e parágrafos 1º e 2º da Lei 8666. Pô, professor, bacana, hein? Resumão legal você trouxe aqui da concorrência. E isso não tem sequer escrito na Lei 8666. Então tá, gente, acredito que vocês saíram fazendo suas anotações, tomando seus tópicos, porque essas são as características da modalidade concorrência. Tomada de preços. A tomada de preços é a modalidade de licitação intermediária, podendo participar somente licitantes cadastrados. Opa, peraí, já diferenciou então da concorrência. Pegaram isso? Ok, então, excepcionalmente, poderão participar interessados não cadastrados, desde que obedecidas às exigências legais, que vão tratar do quê? Da demonstração para a comissão de licitação, que atendem todas as exigências para cadastramento no prazo de até 3 dias a data para recebimento das propostas. Da mesma forma que na modalidade de concorrência, o extrato, gente, ou resumo do edital deve ser publicado no mínimo uma vez no Diário Oficial da União e uma vez em jornal de grande circulação da região onde será executado o contrato com antecedência de... Olha só essas datas que são diferentes da concorrência, tá, gente?
30 dias no caso do tipo melhor técnica e preço, ou 15 dias nos demais tipos de licitação. Convite. O convite, gente, é a modalidade, conforme eu já disse, mais simples de licitação e se destina a contratações menores na administração pública. Ela vai ser tão simples, né, como eu brinco, né, inclusive, que até mesmo o edital vai ser dispensado, sendo substituído pelo instrumento convocatório denominado carta convite, o qual consiste no envio para alguns interessados do convite para a participação da licitação. A priori, no convite, na modalidade convite, só poderão participar da licitação os efetivamente convidados, devendo ter no mínimo 3 convidados para que a licitação seja válida. Porém, gente, existem questões, inclusive, que gostam de cobrar essa característica. Excepcionalmente, qualquer interessado poderá participar desde que cumpra os seguintes requisitos. Tome nota. Só poderão participar aqueles que não receberam a carta, todavia têm registro cadastral mostrando aptidão para contratar com a administração pública, e que demonstre, gente, exteriorização de vontade de participar, né, na verdade, em até 24 horas contadas da data para receber a proposta. Não há necessidade de publicação da carta no Diário Oficial, esse é um tópico muito importante, tá, gente? Nem tampouco em jornal. Porém, o que exige-se na carta convite? Que ela seja fixada, pelo menos, em local específico e apropriado à repartição pública licitante, né? Sei lá, fixou ali na parede alguma coisa, né, para poder informar, ó, existe uma carta convite aqui que está válida, ok? Vamos lá então. No caso, gente, de ser necessário outro convite, ou seja, publiquei, só apareceram 2 dos cabrinhas, no caso de ser necessário, desse caso da necessidade de publicar outro convite com objeto análogo ou idêntico, a administração pública não poderá convidar os mesmos licitantes enquanto existirem cadastrados o suficiente para novo convite, ou seja, no mínimo 3. A cada novo convite vai ser sempre obrigatório convidar no mínimo um novo interessado. Essa é a ideia. Conforme a gente pode ver, inclusive se vocês tiverem curiosidade para dar uma olhadinha, isso está listado lá no artigo 22, parágrafo 6º da Lei 8666. A outra modalidade que nós teremos é o concurso. Primeiramente, o que eu vou chamar a atenção aqui da modalidade concurso? A modalidade concurso, gente, não vai ter qualquer tipo de ligação com concurso público, que é o que vocês estão prestando atualmente. Então a gente não pode fazer essa confusão, tudo bem? Concurso vai ser a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de quê? De 45 dias. Não havendo necessidade de publicação no jornal. Nessa modalidade vai ser imprescindível que, além do edital, também haja um regulamento próprio para detalhar as qualificações dos participantes, definição da comissão de julgamento, forma de apresentação de trabalhos, etc. Leilão é a modalidade de licitação na qual podem participar qualquer interessados independentemente de registro prévio. Se destina exclusivamente à alienação de bens e móveis inservíveis, não afetados da administração pública e que seja objeto de apreensão e penhora. E o pregão, gente? Afinal de contas. Bem, o pregão a gente vai falar dele no momento que for de falar sobre pregão, quando começarmos a tratar de questões específicas sobre a modalidade de pregão e bens e serviços comuns. Tá. Artigo 23. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de corresponder a licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Professor, o que você quer dizer com isso? O seguinte, a cada obra, a cada parcela que a gente tiver dentro de qualquer obra ou serviço da administração pública, a gente pode parcelar, gente, em quantas vezes forem necessárias. Tudo bem? Sendo que a cada etapa, o conjunto de etapas, há de corresponder a licitação distinta. O que eu estou falando? Eu parcelei, certo? Estou ali com a minha licitação, parcelei ela em 2. Ok? Aqui eu vou ter etapa 1, etapa 2, etapa 3. O que ele está dizendo? Na etapa 1, ela vai ter a modalidade pertinente da etapa 1. Na etapa 2, vou ter a modalidade pertinente da etapa 2. Na modalidade 3,
vou ter, na etapa 3, vou ter a modalidade pertinente, etapa 3. O que eu quero dizer? As licitações, então, podem ser parceladas, afinal de contas? Podem, gente. Concordam comigo? Algumas observações que eu faço, então, a esse respeito, do artigo 23 ainda, é o seguinte. A concorrência é cabível em qualquer valor de objeto, inclusive nas licitações internacionais. Quando puder usar convite, também poderá usar tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. Não se deve, gente, de forma alguma, utilizar convite ou tomada de preços para parcelas de uma mesma obra ou serviço. Eu vou dar paradinha por aqui e na próxima aula eu já volto resolvendo alguns exercícios para a gente poder compilar, afinal de contas, esses 3 últimos slides que eu acabei de apresentar para os senhores. Um grande abraço e até já!